Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quero fazer essa leitura com vocês até o versículo de número 14. E eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura. Portanto, nós iremos alternar esta parte das Escrituras. Vamos fazer então a leitura desse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espíritos, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair, ó povo meu. Amém. Até aqui. Você pode mais uma vez orar? Eu gostaria que você se colocasse novamente diante de Deus em oração e suplicasse a Ele que por meio da leitura da palavra e do seu Espírito Ele pudesse falar ao teu coração nesta manhã. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Nós estamos aqui para poder ter uma amostra do que será o novo céu e a nova terra. Uma vida, Senhor, de adoração, de contemplação, a tua glória, a santidade, uma vida de comunhão. E esse dia especial, queremos nos deleitar, ó Deus, em Ti. Portanto, ainda vivemos, Pai, num mundo de queda, num mundo que carece da Tua misericórdia, da Tua graça, e é a Tua palavra que tem nos sustentado, Senhor, e é o Teu Espírito que tem nos fortalecido. Portanto, que nós não possamos dispersar neste momento e nem desperdiçar o nosso tempo aqui, mas que possamos aproveitá-lo e que possamos, Pai, entender que toda a glória pertence a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Crise.
eu não vou dizer nem talvez, certamente é a palavra que mais temos ouvido desde o início deste ano. É inevitável pararmos diante de uma televisão, é inevitável ligarmos uma rádio, é inevitável até mesmo diante de uma conversa informal não surgir a palavra crise. Crise, queridos, não é, e aqui abre e fecha aspas, um privilégio nosso. Desde que aconteceu uma rebelião no Jardim do Éden, os homens vivem em crise. Caim matou Abel. Logo após o relato da criação, ou melhor, da queda, crise familiar. Os homens se acham que podem fazer e acontecer. Torre de Babel, confusão das línguas, crise. Agora, mais importante do que a crise pode fazer conosco, é o que nós fazemos com a crise. Vou inverter a ordem dessa frase. O que fazemos com a crise é muito mais importante do que a crise faz conosco. 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus levanta este profeta chamado Ezequiel. Este profeta, ele é chamado para profetizar para o povo de Deus. E este homem se levanta da parte de Deus para profetizar num tempo de crise. Aproximadamente 586, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, com o seu reino a Babilônia, era a potência da época, destrói Israel. Leva cativo parte do povo de Jerusalém para a Babilônia. Não bastasse isso, os muros de Jerusalém, que tanto eram prezados, foram destruídos, derrubados. Ezequiel, como um profeta de Deus, viu o templo do Senhor ser destruído, arruinado completamente. Ezequiel viu mais, ele viu famílias, ele viu casas sendo destruídas. E ele mesmo vivenciou esse tirar de Jerusalém parte do povo para ficar cativo na Babilônia. O que é isso, irmãos? Se não for crise. E para, vamos dizer assim, aos olhos nossos, piorar as coisas, há uma cereja no bolo. Ezequiel já na Babilônia, junto com os cativos, ele recebe uma carta do seu contemporâneo, do seu amigo profeta Jeremias. Abra comigo Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Olha o início deste capítulo, o que Jeremias diz. Jeremias 29:1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Olha o verso 4 agora, um pouco do teor desta carta que chegou para Ezequiel, lá na Babilônia, cativo. Assim diz o Senhor, verso 4, assim diz o Senhor dos exércitos,
o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Em outras palavras, além de Ezequiel viver todo aquele contexto de crise, repito, cidade destruída, sua casa certamente destruída, casa de amigos, familiares, a sua cidade, a cidade santa destruída, vem um bolo na cereja da crise. Resumindo estas palavras da carta de Jeremias, podemos resumi-la dessa forma: desfaçam as malas em Jerusalém, porque a crise vai demorar. Alguns profetizavam que isso seria rápido, este cativeiro seria temporário, muito rápido. E veio uma carta por parte do seu amigo, profeta, dizendo: desfaçam as malas na Babilônia. Não deixem as malas fechadas, porque vai demorar a crise. Olha só, voltando a Jeremias, desculpa se você fechou, o verso 10 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, Jeremias diz para o seu amigo nesta carta: a crise vai durar 70 anos, portanto, desfaçam as malas na Babilônia. Nestes momentos de angústia, dificuldades, dias difíceis, podemos já nos perguntar: o que fazermos nesses dias? O que fazermos quando as crises batem à nossa porta das mais diversas de naturezas? O que fazemos? Voltando a Ezequiel 37, Israel não tinha a menor perspectiva de mudança diante das palavras do Senhor. Não tinha a menor expectativa de mudança política, religiosa e econômica. Não havia expectativa no coração do povo. É neste momento de crise no cativeiro que Ezequiel tem uma visão. Uma visão de um vale cheio de ossos. Talvez possamos perguntar, se a gente olhar bem para o contexto e para o texto, que ineditismo tem aqui nessa visão de Ezequiel? Num tempo de crise, enxergar um vale de ossos secos. Parece até aquelas profecias dos nossos dias, né? Num auditório como esse aqui, vem um profeta e diz: eu sinto que tem alguém passando algum problema familiar aqui. Quem não passa? Deus está me falando que tem algum irmão, alguma família passando por um problema financeiro aqui. Quem não passa? Olhando assim, parece que a profecia de Ezequiel é uma dessas profecias que nós ouvimos nos dias de hoje. Só que quando observamos bem, Ezequiel não é um desses profetas de hoje, que diz: eis que te digo. Porque, eu não vou ler novamente, mas Ezequiel vê um vale de ossos secos. Se lembrarmos bem da nossa leitura há pouco, ele vê este vale de ossos secos se transformando num vale de vida. Daí que essa profecia de Ezequiel não é uma profecia comum. Ele parte até do comum, de um momento de crise, de olhar um vale de ossos secos.
mas ele consegue enxergar um vale de vida. Ele consegue enxergar mudanças. Está aí, irmãos, uma palavra importante para a gente, em tempos de crise. E eu não quero me referir aqui a somente crise financeira que nós enfrentamos hoje. Coloca crise das mais diversas naturezas possíveis que enfrentamos. Uma palavra importante para esses momentos que nós vivemos é transformação. Foi o que Ezequiel, ao olhar para esse vale, ao ter a visão de um vale de ossos secos, ele conseguiu enxergar a transformação desse vale, desses ossos sequíssimos, começarem a bater um no outro, criar tendões, criar carne, e neles ser soprado o espírito, a vida, o fôlego. Porque, via de regra, a crise, ela nos leva à prostração. Via de regra, a crise nos leva à acomodação. Se às vezes estamos enfrentando algum problema familiar, cônjuge, o que às vezes nós falamos? Mas eu não posso fazer nada. Às vezes alguém está passando por um problema no trabalho, está percebendo que talvez a demissão está chegando. Ao conversar você fale e a pessoa diga, mas eu não posso fazer nada. Às vezes problemas de relacionamentos com filhos, pais, filhos. A gente vai se acomodando, porque a crise parece que tem essa força de nos levar para dentro de um ostracismo, como nós já falamos, para dentro de um buraco, ou a gente pensa em enterrar a cabeça e ficar com o corpo para fora. Existe um livro, na verdade é uma biografia de um publicitário chamado Nissan Guanhães. O título desse livro é Enquanto Eles Choram, Eu Vendo Lenço. Isso não significa ter lucro da desgraça alheia. Mas este livro deste publicitário, Nissan Guanhães, na verdade é para mexer com seus leitores, para que saiam da zona de conforto. Enquanto eles choram, eu vendo lenço. É uma provocação para que nos tempos de crise haja movimentação da nossa parte. E eu tenho aqui 2 exemplos, um nas Escrituras e um outro que eu ouvi. Quer ver uma pessoa também que viveu num tempo de crise, mas que se movimentou, que viu transformação mesmo em tempos de crise? O profeta Abacuque. O capítulo 1 começa com a ideia de que Abacuque está num estádio, como um torcedor, percebendo no campo de jogo o seu povo fazendo todas as perversões possíveis, idolatria e virando as costas para Deus. E Abacuque tem a primeira crise, a primeira queixa é: por que me colocas como espectador diante da crise? Mas é interessante o capítulo 2, após as 2 queixas que ele faz no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz assim: por-me-ei numa torre de vigia. Parafraseando, ele diz, para ver o que o Senhor vai fazer. Ele muda o seu olhar diante da crise. Se ele estava no estádio olhando como um espectador, agora ele diz, eu vou me colocar na presença de Deus. A ponto dele chegar no seu último capítulo, nas suas últimas palavras do livro, ele dizer, ainda que a figueira, ainda que não haja gado nos campos, e nós não estamos falando de um povo que vivia na cidade, vivia de empresas, vivia de samarco, não. Nós estamos falando de um povo agrícola. E ele diz, ainda que eu não veja isso, eu continuarei confiando no Senhor. Está vendo como é importante, em tempos de crise, mudarmos o nosso foco? Sairmos da zona de conforto? Um outro exemplo agora dos nossos dias é a missionária Edmeia Willings, lá do Morro Dona Marta, no Rio. A missionária Edmeia, ela tinha um barracão no Morro Dona Marta,
que cuidava e tinham trabalhos sociais, não só com crianças, mas com a própria comunidade do Morro Santa Marta, no Rio. E ela vinha orando para que ela pudesse ampliar aquele espaço ali de atendimento à comunidade. Certo dia, ela, pregando fora do Rio de Janeiro, deu uma chuva forte, e um dos poucos barracões, aqui a gente fala barracão, casa de alvenaria, mas barraco lá no Rio é madeira mesmo. E um dos poucos barracos que desabaram nessa chuva forte no Morro Dona Marta foi o barraco da Edmeia. E ela estava viajando, ela retornou rapidamente, e ela nos contou, numa determinada programação que eu estive presente, que ela passando por cima dos escombros, das madeiras, e ela chorava, ela dizia: por que Deus? Por que Deus? Se aqui eu tenho proclamado o Evangelho, se aqui nós temos ajudado pessoas, por que Deus? A Edmeia nos conta que ela ouviu, não, eis que te digo, minha serva, mas no coração dela ela ouviu a seguinte palavra: Edmeia, para que eu construa um prédio, ou um prédio pequeno de 2 ou 3 andares, mas enfim, ela disse, para que eu construa um prédio aqui, eu preciso derrubar o barraco primeiro. E ela fez até uma aplicação, ela disse que às vezes Deus precisa derrubar os barracos dentro da gente para construir algo de alvenaria, algo firme, sólido, não literalmente falando. A Edmeia conseguiu, num tempo de crise, olhar de outra forma a situação. Quer ver uma outra coisa que me chama a atenção? Nessa visão que Ezequiel tem do Vale de Ossos Secos, é quando ele ouve a voz do Senhor. Volte os teus olhos para o verso 4. Ele diz: disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Leiam comigo juntos o verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Até aí. Verso 10, por favor. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Uma outra coisa que eu percebo nesta visão de Ezequiel, neste vale de ossos secos, foi um movimento da parte dele. Porque, como eu disse, a crise, ela tem um poder muito grande de nos paralisar, de nos levar à acomodação, da gente falar: não tem como fazer nada, não posso fazer nada, estou de mãos atadas. Ezequiel se movimenta em meio à crise. Ele ouve do Senhor que o Senhor restauraria a nação, que o Senhor restauraria aqueles ossos que já estavam sequíssimos. Mas ele precisava fazer a parte dele, ele precisava se movimentar. Uma das nossas bandeiras como reformados é a soberania de Deus. E nós erguemos essa bandeira mais alto possível. Mas a fé cristã, ela tem os seus paradoxos. E paradoxos não são contradições. Junto com a soberania de Deus, nós temos a responsabilidade humana. Paradoxo é aquilo que a nossa mente, de uma forma lógica, a gente não consegue entender como que as peças, elas se encaixam, mas elas se encaixam. Não são peças como um quebra-cabeça que, faltando só uma e você só tem uma nas mãos, você não consegue encaixar. Isso é contradição. Mas paradoxos são peças que se encaixam e você não consegue entender de uma forma lógica. Assim é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Normalmente, como eu disse uma quinta-feira aqui para trás, nós somos, após a queda, o prumo nosso, nós tivemos problema no nosso prumo interior. Ou a gente vai para um extremo, ou nós vamos para o outro. Ou a gente vai para um extremo da soberania de Deus e cruzamos os nossos braços, as nossas pernas, dizendo: Deus vai agir, Deus vai fazer.
Ou nós vamos por outro lado, fazendo com a nossa força, com o nosso braço, dizendo, Deus não está nem aí para a minha crise, para o meu problema. Mas soberania de Deus e responsabilidade humana, como disse Spurgeon, nunca poderemos reconciliá-las, porque elas nunca brigaram, elas andam de mãos juntas. Ezequiel viu um vale de ossos secos e se movimentou, fazendo a parte dele. E queridos, depois a gente pode até conversar, como alguns conversam depois que eu prego, há sempre um feedback de um de outro, mas eu não consigo enxergar nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, tirando a criação, mas depois do ato da criação até Apocalipse, quando nós olhamos para um texto e olhamos milagres extraordinários sem a participação humana. Vou citar alguns do Antigo e do Novo. Por exemplo, do Antigo, quando Eliseu multiplica o azeite da viúva, ele pergunta, o que você tem em casa? A primeira, bate pronto, ela diz, não tenho nada. Eu não sei se para ser irônica ou alguma coisa desse gênero, ela diz, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de azeite em casa. Foi através desse pouquinho do que ela tinha que o milagre, o extraordinário aconteceu. Para a gente otimizar o tempo, vou já no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita Lázaro, com o poder que ele tem, vamos colocar no passado, dentro da narrativa que ele tinha todo o poder para dizer, pedra, saia, Lázaro, venha para fora, e já sem ataduras. Mas o que ele disse? Tirai a pedra. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Lázaro, eu te ordeno, vem para fora. Agora desatai-o. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Ezequiel, eu vejo um vale de ossos secos, num tempo de crise. Mas ele se movimenta. Profetizei como me for ordenado. Profetizei conforme me foi ordenado. Ele se movimentou. Para a gente concluir, irmãos, algumas aplicações aqui para a gente. Crise, ou crises, e repito, seja de qual natureza for, não são um sinal de que a vida acabou. Se você está enfrentando alguma crise, seja de qual natureza for, no bolso, na família, até mesmo existencial, isso não significa que este vale de ossos secos não poderão reviver. Segundo, crises podem ser uma oportunidade, via de regra são, uma oportunidade que Deus nos dá para nós recomeçarmos e repensarmos a nossa vida. Por onde recomeçar? Porque, à luz do que eu entendo quando Paulo diz aos Filipenses capítulo 1, quando ele está preso, ao invés ali no capítulo 1, a partir do verso 13 ou 12, dele chutar, como se diz o pau da barraca, e falar mal que não valeu a pena a carreira cristã, ele diz, eu estou preso, é graça de Deus, é oportunidade para que aqui eu pregue o Evangelho. Eu entendo ali que crises, existem situações na nossa vida que nós não podemos mudar. O que nós podemos mudar é a forma de olharmos para a situação. É como se diz no adágio popular, é fazer do limão uma limonada. Terceiro e último, milagres não significa que nós somos espectadores da intervenção de Deus. Os milagres, sejam eles extraordinários ou ordinários, não significam que, olha, vamos orar na primeira semana do mês, oração e jejum, vamos colocar diante de Deus. E vamos esperar. E vamos cruzar as pernas e os braços. Milagres não significam que nós somos espectadores da ação de Deus. Precisamos também fazer a nossa parte. A salvação
a regeneração do nosso coração é o único ato monergista que podemos dizer. É um ato único da parte de Deus. A partir daí, a nossa santificação e outras coisas mais, há sempre o sinergismo. Deus e o homem trabalhando. O que fazemos com a crise é muito mais importante do que a crise faz conosco. Que Deus possa nos dar essa disposição de Ezequiel. Em meio a toda aquela crise que ele viveu, ele conseguiu ver transformação e ele se movimentou. Que Deus nos conceda estas mesmas disposições de ver transformações, de olhar a situação por outro ângulo, como fez Abacuque, por-me-ei numa torre de vigia, e que a gente faça a nossa parte também, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Vamos orar? Senhor, Tu conheces os corações aqui nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, exatamente aqueles que estão passando por crises, por momentos difíceis. A nossa nação está passando por uma crise. Nós não sabemos o quanto tempo, nem em relação à crise da nossa nação, e nem em relação às nossas crises. Mas ajuda-nos, ó Deus, como Ezequiel, partimos do comum, de olhar um vale de ossos secos, mas conseguirmos enxergar transformação. Ajuda-nos também a nos movimentarmos em relação a esses tempos. E que a Tua graça continue a nos fortalecer, bem como as Tuas misericórdias se renovarem cada manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,